Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar diante da sua presença no programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte desse livro. A primeira parte já estudamos 20 programas e agora nós vamos estudar mais 20 capítulos, que é muito interessante em 20 programas. É muito interessante que agora é puramente livro dos Espíritos. Então, aqui nós vamos ver assuntos diversos, falando também envolvendo a parte científica, mas de uma forma que nós conhecemos, que é olhando a parte espírita. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, já na segunda parte do livro, que possamos agora, nesses últimos capítulos, nessa segunda parte, absorvermos as perguntas formuladas por Valdo e pelo Chico, ou mesmo pelo espírito de André Luiz, e respondida sob a orientação espírita deixada por Allan Kardec, deixada pelos bons espíritos. Lembrando que essa segunda parte, o tamanho das respostas são irregulares. Tem alguns que são maiores e tem alguns que são menores. Não sabemos, devido à necessidade do assunto, o porquê que o espírito optou por uma resposta em alguns casos maiores, como é o caso de hoje, e no próximo programa um pouco menor. Então hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo da parte segunda, alimentação dos desencarnados. É um tema muito interessante porque é um tema que muitas pessoas perguntam, não é? Como é que funciona a alimentação dos espíritos? Os espíritos necessitam de alimentação? Lógico que nós já estudamos isso em O Livro dos Espíritos, mas André Luiz traz de uma forma mais resumida para nós entendermos isso, não é? É uma pergunta, na verdade, que é feita. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? É uma resposta longa. Nós vamos dividir em 3 partes para que o André Luiz possa fazer um comentário e nós também participando desses comentários para nós podermos aí fechar o programa de hoje. Resposta: encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, por intermédio dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando, em resultado, o anidrido carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arraiais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noções do espírito, abordá-lo-á sempre com perplexidade de quem atinge o insolúvel. Sabemos que, para a substância do corpo físico, é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia, substância
e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos regulares do metabolismo. Então, até essa parte da resposta, o que André Luiz vem nos dizer? Que quando estamos na condição de espíritos, portanto, sem o corpo físico, há outras propriedades que ajudam na sustentação do espírito. E aqui ele vai falar logo na primeira frase, encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual. Interessante que as culturas do Oriente, o hinduísmo e outras mais que são milenares, já trabalham muito com a respiração. A respiração, seja para o nosso corpo físico e seja para as propriedades a nível espiritual, tem uma importância decisiva. Quando André Luiz fala no livro Nosso Lar, é necessário adestrar órgãos, é que muitos espíritos são bons aqui na Terra, mas por não se prepararem para a vida no mundo espiritual, sofrem. A vida no mundo espiritual é radicalmente diferente da que temos aqui. Aqui tudo é mais animalizado, aqui é tudo mais denso, dependendo, evidentemente, de onde eu vou. Mas se eu falo do umbral, umbral já é um andar acima daqui. Quando eu falo de umbral mesmo denso, umbral já é um andar acima da crosta. Então, o que é do umbral baixo, do umbral grosso para baixo, é mais materializado. Então, quanto mais evoluída é a região espiritual, quanto mais quintessenciada é a matéria que compõe aquela região, mais domínio se tem da respiração. A respiração está ligada diretamente aos nossos centros vitais. Quando eu fico agitado, nervoso, passo a respirar descompassadamente, eu ativo o meu coração, minha pressão arterial e outros fatores mais que passam a trabalhar numa frequência desnecessária. Respiração está ligado intimamente à mediunidade. Respiração está ligada ao nosso próprio equilíbrio. Então, os grandes mestres das culturas do passado já compreendiam e ensinavam aos seus alunos, ensinavam aos seus tutelados. E hoje, André Luiz vem evocar uma questão que Allan Kardec não trabalha em O Livro dos Espíritos com a parte da respiração. Ah, mas então quem está certo, Allan Kardec ou André Luiz? Os dois. Kardec iniciou. E André Luiz, junto com outros bons médios, outros bons tarefeiros, como Leon Denis, na época de Kardec, cooperam para erguer as paredes do entendimento. É interessante nós notarmos, André, que em Nosso Lar nós vamos ver que, num determinado momento, havia até roubo de proteínas, ou seja, havia a essência da carne, havia comida, e havia roubo porque as pessoas tinham a necessidade de comer. Então ele conta para nós, André Luiz, que o governador em determinado momento, ele foi preparando as pessoas. E diz que não foi fácil, muitas pessoas não adaptaram ao sistema. Muitos foram embora, não quiseram ficar em Nosso Lar, porque houve uma modificação. Foi convidado de uma esfera acima, ou seja, a quinta dimensão, espíritos para trazer técnicas para que pudessem, então, as pessoas de Nosso Lar ter uma alimentação diferenciada. Agora nós vamos ver um pouquinho, nessa parte que vamos ler, a alimentação física, aquela alimentação que nós temos aqui. Nós sabemos que quanto mais materializado é o espírito, mais necessidade de comer ele tem. Então nós vamos agora nos adentrar a esse campo. Diz André Luiz: o alimento comum ao corpo carnal experimenta de início a digestão, pela qual os elementos
coroidais, indifusíveis, se transubstanciam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando-se os resíduos à expulsão natural. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante, tanto assim que, reconhecidamente, a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente quando harmonizado em suas próprias funções todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Não ignoramos, desse modo, que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recursos complementar de fornecimento prático e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Nós habituamos com a alimentação que temos há milênios. Nosso corpo está habituado com esse tipo de alimentação, com a necessidade da absorção da carne animal. São gerações e gerações em que reencarnamos e fomos acostumando o nosso vaso fisiológico. Toda modificação demanda entendimento e estudo. Ao passo que a Terra evolui, naturalmente evoluiremos também os nossos hábitos, o nosso comportamento e, por que não dizermos, a nossa alimentação. Mas com responsabilidade, um passo de cada vez, não é dizendo assim, olha, aquele que come determinada coisa já está condenado pela alimentação que tem, e aquele que não come já está elevado simplesmente por ter essa alimentação. Haja vista que o próprio Senhor diz que o mais importante não é o que entra na nossa boca, e sim o que sai. Porém, nós estamos em transformação, e num futuro, a base da nossa alimentação hoje será radicalmente transformada. Lembremos que num prédio de 5 andares nós ainda estamos no segundo. Nós estamos mais para o primitivismo do que para a angelitude. Então, quanto mais atrasado, mais terra a terra é a alimentação, os pensamentos, o comportamento. Aqui a nossa ciência já viu que, no estado de jejum, o nosso próprio perispírito fornece a energia que o nosso corpo precisa. Então nós vemos por que eu passo 8, 9 horas sem se alimentar nada e continuo bem, e às vezes as outras 16 horas eu como 4, 5 vezes. Aqui está explicado por André Luiz. Lógico que nós não conseguimos ficar 24 horas sem comer. Porém, tem muitas pessoas no Oriente que têm alimentações extremamente frugal e conseguem ter uma vida plena. Lógico que são técnicas e conquistas de um povo milenar. Nós vamos analisando dentro dos conceitos que nós temos hoje daquilo que a ciência médica nos traz. Por exemplo, nós temos, vamos pegar os Estados Unidos da América, o Brasil também entrou nessa faixa dentro daquilo que nós chamamos as pessoas que estão com excesso de peso. E o estudo mostra que é porque nós temos uma alimentação de maneira equivocada,
se come muito lanche, se come muita fritura, se come muitas coisas indevidas. Bom, a reencarnação, ela deve cuidar, e hoje ainda no centro, no dia do nosso almoço, o evangelho que caiu para nós é uma parte que diz cuidar do corpo e cuidar da alma. Nós temos obrigação de cuidar do corpo, porque o corpo é uma ferramenta que vai dar sustentação à alma para que a alma possa desenvolver as suas atividades, que é a busca da perfeição. Dentro disso, vem um processo que nós chamamos de educação. No Espiritismo nós falamos a educação mediúnica, a educação da reforma íntima, de transformar o nosso eu na condição de um ser melhor, e também a educação alimentar, onde nós temos que começar a mudar a nossa forma de alimentação. Tudo isso não é fácil. Realmente, eu mesmo posso afirmar que não é fácil. Nós temos aqueles hábitos de comer à noite, comer de maneira indevida, comer tarde da noite. Então a gente vai percebendo que quando nós temos, sob orientação médica, que mudar esses conceitos, a gente vê que não é tão simples. A gente vê que a gente sofre um pouco. Por quê? Porque a vida toda a gente teve uma alimentação equivocada. Então é isso que André Luiz vem mostrar para nós. Um dos papéis pelas quais nós estamos numa ferramenta que é o corpo físico é educar. Bom, quem que sente a necessidade de comer? É o corpo? Não. Tudo é a mente. É por isso que quando nós, e agora vamos entrar nessa parte, que é sobre o desencarne, por isso que nós, quando desencarnamos, as pessoas que são gulosas aqui continuam também com a mesma necessidade de comida no mundo espiritual. Então agora nós vamos ver a terceira parte, como se tivesse dividido em 3 partes. A primeira parte que nós vimos, que nós podemos viver com a respiração, é uma das maiores fontes de alimentação que nós temos na Terra. Agora vimos a alimentação material. E agora nós vamos ver a questão quando nós desencarnamos, qual a nossa necessidade. Diz André Luiz: abandonado o envoltório físico na desencarnação, seu psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir, atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar e, quando não a supera ao preço do próprio esforço, no autorreajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no aro vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma, porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados, ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e
reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocada entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, uma vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação, da desassimilação dos recursos que lhes são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos, pela epiderme ou pelos emunctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Essa mensagem foi recebida por Valdo Vieira, em Uberaba, em 16 de abril de 1958. Lembrando que, nessa época, Valdo Vieira já residia em Uberaba, estava fazendo faculdade em Uberaba, e Chico Xavier residia em Pedro Leopoldo, fazendo o seu trabalho onde ele nasceu. Então aqui nós vamos ver um pouquinho, e isso aqui nós temos um pouco de conhecimento que nos foi passado pelo Dr. Adroaldo. Nós temos aqui 3 toneladas de comida que nós fazemos todo mês para as famílias carenciadas e também para os moradores de rua. Tem todo um trabalho de extração dessa comida para que ela possa ser servida na colônia Esperança Chico Xavier. É uma colônia pela qual se encontra acima de Itapira, no chamado Umbral Grosso. São espíritos que estão se preparando para reencarnar, são espíritos que vão ter uma reencarnação compulsória, eles sabem apenas alguns detalhes de como vai ser a sua existência. Muitos deles vão ter a sua última oportunidade e ainda por ter um perispírito altamente grosseiro, eles têm uma necessidade dessa essência que é retirada da comida. Aqui também nós vamos ver André Luiz falar da questão da obsessão. Quantas pessoas que comem de maneira obsessiva, como nós chamamos. Muitas vezes tem até espíritos se alimentando ao lado daquela pessoa. Como existe na questão dos alcoólatras, na questão dos drogaditas, na questão da sexualidade desregrada. Tudo que é vício, tudo que é demais, sempre tem as companhias espirituais. Então nós percebemos que nós vivemos num plano que tem uma interferência direta de um outro plano. O plano físico, que é o que nós estamos, o chamado a crosta terrestre, tem um envolvimento muito grande dos planos umbralino, das trevas e também do abismo, né, André Luiz? É verdade. O tema de hoje e os temas que veremos posteriormente neste livro são temas do nosso dia a dia. Alimentação do espírito. André Luiz já nos começa a falar deste tema no livro Nosso Lar, quando ele ficou profundamente surpreso
com a alimentação que era dada do outro lado. Com as informações que nós temos, nós não vamos conseguir mudar quem nós somos de um dia para o outro, mas é recomendado podermos já ir trabalhando com a nossa mente que no mundo espiritual a alimentação é radicalmente diferente da nossa. Lá nós somos preparados para concepções da vida em planos maiores. A respiração passa a ter uma outra importância, o amor. Aqui ele vai dizer o que nós liberamos quando amamos, quando somos amados, que é um dos alimentos mais importantes para o espírito. O que nós temos visto com a compreensão de André Luiz é que para os espíritos do outro lado, o que menos tem importância é a alimentação que nós temos aqui. O que nos sustenta aqui é o que menos nos sustenta do outro lado. E o que por vezes nós deixamos aqui de lado, uma boa respiração, amarmos e sermos amados, aproveitarmos os momentos para estarmos também enriquecendo o nosso espírito com novas práticas, é o que lá eles estimulam e o que por vezes, aqui na nossa dimensão, nós deixamos passar por nós. Então nós percebemos que a alimentação, e aí quando nós na primeira parte falávamos sobre a questão da educação alimentar, nós percebemos que é muito importante essa educação alimentar para nós chegarmos no mundo espiritual preparados para isso. Veja, o que é o mundo espiritual? É uma cópia fiel que nós vamos viver daquilo que nós estamos encontrando no mundo físico. O que eu vou levar para o mundo espiritual? Aquilo que eu sou hoje, com os meus pensamentos, com o meu gosto, com a minha forma de ser, os meus vícios. Também vou levar as minhas qualidades. Então tudo isso vai depender de cada um de nós. Então veja que aqui ele fala em 2 tempos, não é? Eu gosto muito de repetir aquele estudo que nós temos a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, aonde os espíritos dividem para o professor Allan Kardec em 3 partes. Uma escada de 3 lances, onde tem 10 degraus. Então nós vemos que o último lance, ele é aqueles mais grosseiros, os espíritos mais atrasados. O segundo lance é aqueles espíritos que já conseguiram algumas conquistas, já se melhoraram um pouco. E o primeiro lance é aquele espírito que alcançou o apogeu aqui na Terra. Então nós percebemos que a evolução, ela depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então é dessa maneira que nós vamos então perceber o quanto é importante, por exemplo, as casas espíritas que fazem o trabalho de alimentação, e essa alimentação ela tem como base central ser extraída a sua condição espiritual, o duplo, que é para atender às instituições que se encontram aqui na região mais grosseira do umbral. Ao encerrarmos o nosso capítulo de hoje, agradecemos a todos que têm estudado, a todos que têm enviado mensagens carinhosas. No próximo vídeo será o 2º capítulo da 2ª parte, mas pedimos ajuda neste vídeo. Interaja com o canal que é monetizado, o seu gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos e familiares. Se torne membro do canal, se inscreva no canal. A sua ajuda, ela é muito importante no trabalho que realizamos. Nós vamos encerrando. Agora, os nossos 20 programas será em torno de 30 minutos, porque são lições menores que nós podemos abordar até de uma maneira mais explícita, mas são questões menores para as nossas reflexões. O importante não é o tempo, o importante é exatamente abordarmos com excelência aquilo que André Luiz traz para todos nós. Nós vamos ficando por aqui.
o nosso agradecimento. Não esqueça de dar o gostei, que é importante para a nossa página, e vamos encerrando mais um programa estudando as obras de André Luiz com o livro Evolução em Dois Mundos. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.